I come into this 33 years ago, feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me, He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying, it will make you stop your lying, it will start the devil lying, and it's good enough for me. Brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, I'm rich. Give me this. Oh, I'm rich. Oh, I'm rich. All of us can sing like, it was good for Paul inside. It was good for Paul inside. It was good for Paul inside. A vision appeared before me. Só um momento, uma visão apareceu diante de mim. Oh, it's a woman sitting there, praying. Oh, é a mulher sentada ali orando. It's you that had a... É você que teve You hurt your foot, haven't you? Você feriu seu pé, não foi? An accident and hurt your foot, is that right? Um acidente e feriu o seu pé, está certo? And you got kidney trouble, is that right?
e tem problema no rim, está certo? Come on across with the lady. You're both going to be made well. Jesus Christ. Venha, senhora, ambas ficarão curadas. Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Oh, the glorious, matchless Lord Jesus Christ, who saved your soul just a while ago, is vindicating His presence. Amen. Oh, glorioso e incomparável Senhor Jesus Cristo, o qual salvou sua alma há pouco, está vindicando sua presença. Amém. Check on your tape recording and see if what He says isn't the truth. Examine no seu gravador e veja se o que ele diz não é verdade. Oh, have faith in God. Oh, tenha fé em Deus. Believe. Creia. All things are possible to them that believe. Tudo é possível aos que creem. All right, Billy, is this your patient? Bring him on. Muito bem, Billy. Este é o seu paciente. Traga-o. Believing with all your heart. Crendo de todo o coração. Got a loved one's in trouble too, haven't you? Tem uma pessoa querida que está com problemas também, não tem? They're not here in this city either. Ela também não está aqui nesta cidade. Got some kind of jerking. It's a Sanfidus dance like. Tem algum tipo de espasmo. É como dança de São Vito, distúrbio caracterizado por movimentos musculares anormais. Is that right? Está certo? And they live in a city where there's a river. E mora em uma cidade onde há um rio. It's a big city, and as a river goes by the side of it. E é uma grande cidade e há um rio que passa ao lado dela. There's a lot of it's St. Louis. E há bastante St. Louis. Is that right? It is right. Está certo? Está certo. And you've got another relative, which is a sister or something, and she's from a country that's got hills in it, evergreen trees. E você tem outro parente que é uma irmã ou algo assim, e ela é de um estado que tem colinas nele, árvores sempre verdes. It's Arkansas. É Arkansas. You got heart trouble. E tem problema de coração. Go. Your desires is granted to you by Jesus Christ, the Son of God. Vá, seus desejos lhes são concedidos através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Let's say praise be to the Lord Jesus Christ, the resurrected one, the one from Calvary. Vamos dizer, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele ressurreto, aquele do Calvário. Be reverent. Sejam reverentes, Don't stir. não se agitem. Just a minute, we'll close in a few minutes. Só um instante e concluiremos dentro de uns instantes. Don't stir around like that. Não se agitem por aí assim. It makes it interfere me. I'm having here tonight, watching. Isto me interfere. Estou tendo aqui nesta noite observando. Be reverent. Sejam reverentes. As the lady comes. Deixa a senhora vir. You believe you could get well by faith, and that tumor would leave you without being operated? Crê que pode ficar boa pela fé e que esse tumor a deixará sem ser operada? You believe it with all your heart? Crê nisso de todo o coração? You accept it now? Aceita isso agora? In Jesus Christ's name, may it be to you as your faith has said. Amen. No nome de Jesus Cristo, seja-lhe conforme sua fé professou. Amém. Sir? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola e vamos louvar a Deus, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos falar, vamos encerrar e vamos embora daqui a alguns minutos, né? Nós cumprimentamos
também nossos irmãos pela internet, nas congregações Cachoeira de Orama, Fazenda Nova, Piloândia, desejando que todos vocês sejam igualmente abençoados conosco. Nós estamos, de uma certa maneira, dentro do propósito de Deus, porque nada pode nos tirar do propósito de Deus, a não ser por alguns momentos que não deixam boas recordações, que não são boas para nós, mas pode acontecer. Mas nosso desejo, nosso propósito, nossa luta é para que tudo transcorra da melhor maneira até o fim, porque nós já estamos muito próximo aí do fim. Vamos cantar o hino 116, Maior é Deus. É maior. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, você fica só. Por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor com saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Graças a Ele por isto, né? Graças a Deus por isto. Agora nós vamos para os Salmos 84. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor
dos exércitos. O meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para seus filhotes, próximo dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Deus, nós gozamos desta bem-aventurança, porque nós temos posto em ti a nossa confiança. E aqui estamos, ó Pai, como testemunha disto, como prova disto, ó Pai, em tua casa, sentados, para estes momentos nós dedicarmos a ti, ouvindo a palavra, participando no espírito do culto, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentar-nos. Vamos para a oferta, mundo. Graças a Deus. Nós vamos continuar a mensagem revestivos de toda a armadura de Deus. Como eu disse, terminando no domingo passado, esta mensagem ela nos leva para uma coisa mais profunda, mais substancial, do que apenas falarmos em proteção de Deus para nos livrar das coisas ruins da vida, nos livrar de enfermidades, nos livrar de más pessoas, como muitos usam a fé, né?
usam a fé para apenas se proteger dentro de uma vida humana. Uma vida humana. Ela vai muito além, porque ela nos trata, ela nos ensina, mostrando coisas mais preparadas, mais recheadas de astúcias. Porque o diabo, ele não é tão idiota, né? Se você subestima a inteligência do diabo, você pode ser apanhado por ele. Ele não ficaria aqui no nosso meio como quem não sabendo o que está acontecendo agora. Existem muitas pessoas que são um pouco neutras nos pensamentos. E às vezes elas agem de uma forma inocente. A inocência não vai levar ninguém a se proteger, garantir-se de não envolver, de não cair, de não ser apanhado em problemas, apanhados pelas astúcias. Não vai. Pelo contrário, a pessoa vai sofrer mais, né? Porque ele foi inocente, ele deixou ser apanhado, ser levado. A Bíblia nos manda sermos prudentes como as serpentes. O cristão, ele não é uma pessoa astuciosa, ele não é uma pessoa maliciosa, ele não é uma pessoa invejosa, ele não é uma pessoa complexada. Você não pode não pode misturar a vida cristã com estas condições. São humanas? São condições humanas. Todos estão sujeitas? Estão. Mas quando nós somos infestados por uma doença, nós não vamos apenas deitar numa cama e deixar ela nos matar, né? Não, eu peguei uma gripe tão forte essa semana, eu não vou comer, eu vou ficar debilitado, e de repente eu estou precisando de usar soro e hidratação e outras coisas, porque o organismo, ele por si não teve condição, não teve reação. Então você foi contaminado, eu estou falando uma coisa bem simples, que é a gripe. Mas aí vem chikungunya, vem coronavírus e outras coisas mais agressivas. E outras doenças que já mataram milhões de pessoas, como a tuberculose. Aqui no Brasil, ela não progrediu muito, talvez seja pelo clima tropical, mas nos Estados Unidos e outros países, a tuberculose matou muita e muita gente. No entanto, uma doença muito aparentemente simples, né? Uma gripe. Mas ela é infecciosa, ela transmite aquele vírus para o sistema respiratório da pessoa e vai desenvolvendo e vai ficando e ficando. Há pessoas que passam anos, a exemplo daquela moça que o irmão Brano orou por ela, que pesava 30 quilos, uma moça pesando 30 quilos. Vocês veem o quanto ela emagreceu, né? Fazia anos que ela estava ali na cama. Então, a doença, ela faz isto. Agora, a fé, a nossa vida espiritual não é diferente. Não é diferente, quer dizer, não está... As nossas condições que nós nos sujeitamos a elas, também não é diferente.
É por isso que você precisa ter sabedoria, ter unção, ter discernimento, ter esta armadura. Essa armadura aqui, ela fala de muitas coisas que você vai precisar dela, porque no físico, tem pessoa tão bem preparada com o seu sistema imunológico, que ela não pega qualquer doença. Ela passa por cima, ela não pega gripe, ela não pega essas doenças contagiosas, porque o organismo dela fecha tudo contra aquilo. Há outras que são muito fraquinhas. Quando fala assim, ó, tem uma gripe aqui na cidade, ele já começa a espirrar e tossir e passar mal. Ele é muito fraco, né? Come qualquer comida não. Ele come uma comida simples e às vezes amanhece com diarreia. Outros comem qualquer coisa, já vai vomitar. O organismo não aceita aquela comida ali dentro. Então, isso é uma questão de debilidade. São pessoas que se cuidam, não é? Porque já que a coisa está assim, então eu vou me cuidar. Não vai comer qualquer coisa, não vai estar fazendo qualquer coisa, porque é uma pessoa mais fraca. E na fé é a mesma coisa, mesmíssima. Há pessoas que são fortes na fé, e há outros que são fracos. Tem um elo fraco, especialmente quando se tratam de duas coisas perigosas, venenosas mesmo, que é a inveja e o complexo. Que coisa difícil, né? Pessoa complexada, você tem que saber até mexer com a mão perto dela, né? Tem que ser bem devagarzinho, tem que saber olhar. Pessoas complexadas, tem gente que tem complexo de inferioridade e outras de superioridade. Tem mulher que se acha bonita demais. Conheço gente assim. Quando você fala em beleza, ela se destaca e ela é a mais bonita e ela é tudo. Ela tem um complexo de superioridade em beleza. São pessoas que... Deixa esse caderno para depois, meu filho. Pede sua mamãe para olhar isso aí. São pessoas que têm dificuldade para até se aglomerar, né? Estar junto com as pessoas, porque mesmo estando junto com 200 pessoas, ela fica ali como que preocupada com a sua beleza. Não é só mulher não, tem homem desse jeito. Eu conheço pastor desse jeito. Pastor que vai entrar no banheiro, ele leva 10 produtos nos braços e enche o armário e fica lá 2 horas, passa um shampoo, lava, passa outro, lava, faz uma limpeza aqui, faz outra limpeza ali, faz outra limpeza ali. Quer dizer, isso é complexo. Complexo. Porque ele é um homem, ele é um ministro. Para que tanta preocupação com a beleza, né? Sai ali no público, tão bem arrumadinho, um perfume do melhor que tem, porque eles se sentem assim. E eles são tão preocupados com isso, que se as pessoas que conhecem ele ou ela não elogiá-los, eles ficam derrotados. Agora, você quer ver ela feliz, ele feliz, você viu ele saindo e falou, rapaz, mas que perfume, hein? Que coisa, olha, você hoje está com uma camisa muito linda, muito bonita. Hoje você está acima de tudo. E a mulher, né? Mulheres ainda são mais detalhistas, então elas se acham. E você, para ver feliz, tem que elogiar, mas saber elogiar, porque senão ela pode tomar como sendo até cobiça, né? E elas saem por ali
falando e não gostando, porque isso vai depender muito de onde vem, né? Muito de onde vem. Então nós vivemos nessa situação e por isso nós temos que nos armar. Agora, se falando do físico, e imagina o espiritual, irmãos. Porque Paulo disse que Satanás, ele nos tenta com todas as tentações nos lugares celestiais. Tudo, todo meio, toda armadura, toda maneira que você imagina, ele está nos lugares celestiais. O lugar celestial é muito simples de você imaginar de primeira mão, que é a igreja. Eu estou na igreja, me assento lá no banco, eu estou ali, já orei, já preparei meu ambiente espiritual. Vem o outro, se assenta ali, vem a outra, se assenta de lá, e nós estamos em lugares celestiais. Mas não é só a igreja, não. Não é só a igreja, não. Às vezes você está numa retirada no meio do povo lá, e aquele lugar se torna um lugar celestial. Se torna um lugar celestial. Às vezes você está dentro do carro, 4, 5 pessoas, 2 pessoas, e ali é um lugar celestial, porque quem faz ser celestial é a sua vida, é o seu espírito, é a sua atmosfera, é a unção que está sobre você, é que faz aquele lugar se transformar em lugar celestial. Pode ser até a sua cama, né? Sua cama, você vai para a cama, limpinha, arrumadinha, deita ali, cobre, e depois de ter orado, depois de ter agradecido, você cobre e busca, pega a temperatura boa, né, para você dormir, e vai dormir, passa a noite dormindo sem acordar nem um pouquinho. Que coisa boa, que riqueza. Uma riqueza, né? Toda pessoa que dorme bem deveria ser agradecida, porque ela tem saúde também. Quem não dorme bem, especialmente até a meia-noite, ele não é uma pessoa sadia. O médico disse que uma hora dormida antes da meia-noite vale por 2 depois da meia-noite. Vale por 2 horas depois da meia-noite. Eu admiro o irmão Zé Pernambuco porque ele está com quase 80 anos e ele é muito mais sadio do que qualquer um de nós. Mas 7 horas, 6h30 ele já está deitado. Ele assiste o programa de rádio já deitado. Desliga o rádio e já dorme. 5 horas ele está de pé. Agora você vê aquela pessoa que deita meia-noite e levanta às 9. Ele é um potencial corpo para doenças, infelizmente. Ele vai ter problemas de saúde. Agora, esse é o físico, imagina o espiritual. Com todas as condições que nós estamos enfrentando hoje, irmãos, é assustador. Nós pregamos tantos anos sobre estas coisas, fizemos estudos, ouvimos estudos do irmão Brana, de pastores da América, falando sobre esta hora do esvaziamento, das separações. E nós pensávamos que isso nunca chegaria para nós, da diminuição das pessoas. Nós pensávamos que isso nunca chegaria para nós. Mas a vida humana, voltando à vida humana, para nós chegarmos na espiritual, nós estamos vivendo isso dentro das famílias. Famílias estão acabando. Você não consegue mais reunir, como ontem nós reunimos lá. Foi uma coisa assim muito rápido, uma decisão de 3 dias, né?
Falei, vou reunir a família, porque nós não sabemos quando que vamos reunir, para a gente estar junto, rever, conversar, brincar. Mas parece que não foi nem 10% da família. Pessoas pertinhas, está quase atravessar a rua, ele arruma uma desculpa lá, uma desculpa, né? Um meio de desculpa, e não vai, não tem interesse. Quando chega, é aquela pessoa sem graça, né? Sem graça, o sorriso dele é sem graça, porque ele não foi na intenção, ele não está interessado mais naquele ambiente. Ele já criou um outro ambiente para ele. E está tão fácil de ser criado, irmãos, basta uma filha casar, entrar numa outra família, aí já começa o relacionamento com aquela outra família, aí já não é mais aquela tradicional família, já é uma adaptada. Família adaptada. Porque o relacionamento já passa a ser com a família da filha que casou, né, no caso o genro, ou com a nora. E na maioria deles eles não têm, porque quando você fala assim, ó, vem cá, ele fala, ô rapaz, eu não vou porque hoje tem um aniversário aqui, da fulana, eu não vou porque hoje eles já marcaram um almoço aqui com fulano. Então eles vão para o lado que interessa. E até mesmo as coisas espirituais. As igrejas pequenas de interior estão muito ligadas com Goiânia, aprendeu tantos anos, né? Tantos anos, faz o aniversário das crianças lá, aí eu tenho que levar as minhas. Por quê? Relacionamento. São relacionamentos. A pessoa congregou lá, morou, fez amizades, né? E eu acabo sendo o quê? Um intruso. Porque mesmo convidado, você tem que ter uma direção, agora imagina isso sem ser convidado. Você passa a ser um intruso, mas tem que ser respeitado, né, por todos. E eu tenho essa grosseria, né, comigo, de sempre ter o pé atrás. O pastor Joaquim brigou 2 vezes comigo, severamente. Uma vez eu marquei uma audiência com ele. Falei com o diácono, vai lá. Aliás, falei com o diácono, eu preciso falar com o pastor hoje. O diácono está lá para introduzir as pessoas para dentro do escritório. Aí eu fiquei lá aguardando. O diácono lá dá prioridade para a mãe de filho, para a idosa, para o idoso. E quem tem mais saúde, mais novo, vai ficando, né? Então eu fiquei lá quase até meia-noite para falar com o pastor Joaquim. Era coisa simples, sobre a igreja, ministérios e campos e tal, coisa que a gente não precisaria tanto, né? Quando eu entrei, ele danou comigo. Falou, rapaz, você precisa marcar audiência para falar comigo? Quer dizer, nós vivíamos tanto junto, andando junto, pescando junto, caçando junto e trabalhando junto. E desde o comecinho, agora marcar uma audiência para falar comigo, eu disse, não, pastor, eu não vou desobedecer a regra, não. Eu não vou quebrar a regra, não. Outra vez eu fui falar com ele, quando eu estava entrosando com a Raquel. Ele brigou comigo, mas nervoso. Falou, você está parecendo aqueles rapazes que chegou na igreja a primeira vez, se interessou na moça, aí quer falar com o pastor. Que isso, rapaz, você tem que conversar isso comigo. É como 2 irmãos, 2 amigos, 2 companheiros. Mas é a minha maneira, né? Minha maneira, respeito a maneira de cada um, considero, sei entender, mas eu tenho a minha maneira. Não que eu aceite, não que eu vou concordar com complexo. Não, se eu tenho, ele diz que quem diz que não tem está mentindo. Se eu tenho, eu ainda não descobri.
Mas eu sei que não é muito bom, não. Pessoa muito tímida. A Bíblia diz que eles nem entram nos céus. Nem entram nos céus tímidos. E claro que isso aí não se refere à timidez mais física, né? Mas timidez no sentido de você, às vezes, deixar de fazer as coisas para Deus, deixar de evangelizar, deixar de ganhar uma alma, porque não tem coragem. É tímido. A timidez é uma coisa terrível. Nós vamos começar a ler aqui a partir do parágrafo 44. 44, né? Continuar a mensagem. Quem não pegou ela, eu acho que ainda tem lá, né, Montônio? Ainda tem lá. Eu não trouxe desta vez para as congregações, porque houve uma mudança, os irmãos têm que entender isto. Houve uma mudança depois da distribuição da voz de Deus, dos tablets, né? Porque a própria voz de Deus deixou de confeccionar mensagens. Eles querem que todos adquiram os tablets e leem os tablets. Leia a mensagem na igreja, no púlpito, em casa, através dos tablets, porque eles têm um controle sobre aquilo. Um controle muito técnico, né? Um controle técnico sobre aquilo. Eles sabem, eles controlam as coisas, porque no tablet a pessoa vai ler o que está passado, determinado por eles. A tecnologia ela está produzindo estas coisas. Hoje nós temos a tecnologia na área da agricultura, pecuária. E eles dizem que os 5 gigas está sendo usado de primeira mão na agricultura e pecuária. Inclusive com esse interesse aí de preservação do meio ambiente, eles conseguem, através desses 5 gigas, detectar a presença de uma árvore dentro de uma floresta. E sabe, se alguém tirar aquela árvore, eles conseguem descobrir através do sistema. Então, é um sistema muito rigoroso para o controle da Amazônia, que é o interesse de todas as nações do mundo, não é? Descobriram agora, não sei como, não é agora, é porque tudo tem a sua hora mesmo. Descobriram que o Brasil é suficiente para alimentar o mundo. E ele tem capacidade para isto. O Brasil tem água para todo mundo, o Brasil tem comida para todo mundo, o Brasil tem oxigênio para todo mundo, e agora eles estão fazendo tudo para controlar estas coisas. Então, é uma tecnologia. Tecnologia controlando quantas vacas você tem, quantos bezerros nasceu, quantos morreram, e tudo isso eles acompanham no dia a dia, né? Na sua propriedade. Agora, também é o que a voz de Deus fez. Eles querem controlar todas as coisas com relação à mensagem de William Branham. Vocês têm que entender uma coisa. A mensagem de Branham tem 2 sentidos. Ela tem o físico e o espiritual. E eles querem controlar a parte física da mensagem. A patente, né? Controlar a patente da mensagem. Porque não se refere só ao Brasil, mas são mais de quase 80 países no mundo. Então, eles estão controlando essa parte técnica. E que maravilha é ver a capacidade
deles, né, para fazer isto, especialmente dos americanos e do irmão José Brana. O que nós que na maioria não sabemos nem ligar um celular, não é? Tem irmão da mensagem que você pode ligar para ele o dia inteiro, ele não atende, porque ele não sabe ligar um celular, ele não sabe ligar para te falar com você, nem esse celularzinho, ele não sabe, não dá conta. Enquanto isso, dentro da própria mensagem, do segmento da mensagem, nós temos essa tecnologia aí tão avançada que nós não sabemos nem como e para onde está indo. São poucos irmãos da mensagem que entendem sobre isso, muito pouco. Então nós temos, aliás, eu vou continuar aqui, a partir do parágrafo 43, muitas pessoas apenas tomam a letra. A letra mata. Eu sempre fui intrigado com essa expressão da Bíblia, porque ela é usada maliciosamente por muitos ministros. Eu sempre fui intrigado. A letra mata. Intrigado no sentido de querer entender melhor sobre isto. A letra mata. Porque se a letra mata, a Bíblia toda ela é letra. Toda a Bíblia é letra. Toda a mensagem do irmão Brana que está impressa é letra. Agora, se ela mata, então eu vou, misericórdia, não vou nem usar mais a Bíblia. Não quero nem saber de mensagem mais. Porque mata? Não é só você isolar isso aí, parar nisso aí. A letra mata, o Espírito vivifica. Então você tem que ter as duas coisas. Eu entendo, já preguei aqui, e espero por um acontecimento na mensagem. Eu ainda não vi nenhuma parte do mundo até hoje. E é meu desafio. Me mostre aonde a palavra falada está em evidência. Eu vou embora para aquela igreja, eu vou vender tudo que tenho e vou para lá. Ou então eu vou lá buscar. Me mostra onde. Pregadores vêm do Canadá, vêm dos Estados Unidos, vêm de outros lugares, vêm lá da Carolina do Norte, e vêm da Alemanha. O homem, vocês não imaginam, irmãos, o que é o irmão Frank da Alemanha. Um homem que assentava com o irmão Brana, conversava com o irmão Brana, discutia com o irmão Brana doutrinas. Aquele homem faz um trabalho no mundo, com tecnologias que você não imagina. Mas eu não vejo cumprir nada no ministério dele. Em relação à palavra falada. Eu não vejo terceira puxada realizando-se. O povo do Nordeste esperava a água na porta vindo do Rio São Francisco durante 42 anos. Começou lá os projetos e vem andando, todo político que vai candidatar fala naquilo e vai, vou fazer. Mas aquilo ficou para ser feito agora. Hoje eles vão lá, banham, bebem água e criam peixes e agoam as plantas e grita e rola. Hoje está em evidência. Aí você pode até, sem querer politicar, né? Sem analisar a questão partidária, mas você pode dizer assim, olha, porque chegou a hora, economicamente, e até um propósito de Deus, chegou a hora para eles terem isto, talvez seja até por pouco tempo, porque depende de uma mina, desta água lá em Minas Gerais, para descer e fazer isto. Se um dia secar,
acabou a alegria. Então, é a mesma coisa, irmãos, com a parte espiritual da mensagem. Se prega bonito, se fala, se faz movimento. Quando você vê um pastor fazendo movimento, a primeira coisa que ele acha que ele tem que fazer é trazer estrangeiros para pregar. E os estrangeiros chegam e revolucionam. Tem estrangeiro, irmãos, que ele faz tudo em prol de um intérprete. Eu lembro que nós estávamos num plenário e o pastor lá do Uruguai, ele tinha 2 pastores auxiliares. Ele pregava em português e os outros 2 sabiam também português. O pastor Joaquim disse para ele assim: irmão, por que vocês não pregam em português? Porque é intérprete, para confundir mais o povo, dificultar. Aí o irmão diz assim: eu tirei o pastor Franital de falar a nossa língua, Paraguai, Uruguai, eu não sei bem, mas eu me dei mal, porque acabou o entusiasmo. Acabou o entusiasmo. Hoje ele sobe no púlpito para pregar, é um pregador aqui como vocês mesmos. Acabou aquele entusiasmo. Aí ele disse: agora o fulano e tal eu não vou mudar, ele vai pregar com intérprete. Porque quando ele sobe no púlpito, que ele fala o seu idioma, a igreja empolga. Aí vem o intérprete. O pastor João Francisco, ele pregou aqui nesse púlpito, muito abençoado, americano, com o irmão Samuel, né? Engraçado que fazia todo mundo rir, irmão Samuel. E ele pregava, e ele sabia o idioma. Mas ele usava o irmão Samuel, porque o irmão Samuel é que enfeitava a pregação dele. E pouca gente que sabe disso. Vocês sabiam? Pois é, eu sei. Sei desde quando. Porque o intérprete é aquele engraçadinho, né, que pula para lá e pula para cá e faz isto. Olha só a imaginação humana, irmãos. O povo gosta disto, de ver um americano subir no púlpito e falar essa língua tão linda que eu cheguei até a dizer assim: no milênio nós vamos falar o inglês. Provavelmente. Porque é a língua mais bonita que tem, sem dúvida. Você ouvir um hino em inglês é diferente. Mas em prol de quê? De criar impressões. O povo, irmãos, são muito motivados pelo entusiasmo. A irmã Sônia, hoje quase chorando, ela estava conosco lá no sítio. Eu disse: pastor, uma coisa que eu notei, mudou demais, o que está acontecendo? Uma reunião igual aquela ontem, o jovem chegava, todo mundo batendo palmas e louvando, e fazia uma reunião ali, e cantava seus hinos. Eu não vi um irmão falar um amém, eu não vi um jovem cantar um hino, não vi ninguém, todo mundo assim, numa sonolência, num desânimo. Fica um pouquinho ali, ó, gente, até logo eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eles já chegam com o pé lá fora, assim, só entra com um. Não é assim? Mudou demais. O que houve, meu Deus? Será a nossa região? Será que é o pastor que é assim? Talvez seja, né? Mas está bom. Quer ver gente pular daqui uns dias lá no recanto? Eu acho que vai ser um recanto diferente, né? Diferente. Não vou falar o que eu pensei que não, porque é o parágrafo 43.
Muitas pessoas apenas tomam a letra. Isolar a letra, porque a letra, eu estava fazendo menção disto, você toma a letra só, especialmente quando você pega um versículo que tem 2 sentidos e isola uma parte e deixa a outra. Pode acontecer, né? Você sabe que as Escrituras, um versículo bíblico, ele pode significar 2 coisas. Eu vou citar um exemplo aqui, o irmão Brana citou. Do Egito chamei meu filho. Quando Israel foi para o Egito, através de José, era Israel indo para o Egito. E quando Moisés foi lá tirar Israel, era Deus chamando seu filho. Do Egito chamei meu filho. Quando Jesus estava sendo perseguido por Herodes, e o anjo veio a José, avisou José, mandou José ir para o Egito, José foi embora para o Egito. Agora, aquilo ali não dependeu de passaporte, de visto, nem de avião, porque é tudo pertinho. Mas ele foi para lá, levou Jesus para lá. Quando Herodes fez tudo que quis, matou as crianças, os meninos, né? Não era mais criança, meninos, porque até 2 anos é criança, de 2 anos acima é meninos. Jesus já tinha 2 anos. Ele havia matado, feito tudo que ele queria. Aí o anjo apareceu de novo a José e disse: volte. Aí ele já não foi mais para Belém. Ele foi para onde? Me ajuda a lembrar o nome da cidade. Será chamado Nazareno. Aí ele já foi para Nazaré. Mas ele foi chamado do Egito. Um versículo só. Houve 2 acontecimentos. E tem hora que, se você isolar certas escrituras, você obtém uma parte de Deus e não obtém a outra. Não obtém a outra. Ele mesmo, como você sabe que é Deus, é porque Ele está tomando a palavra e manifestando-a. É a vindicação, irmãos. É a unção. A terceira puxada não tem como explicar diferente. A terceira puxada, palavra falada, é uma unção. Essa unção, ela pode ser como um merejo, que já está acontecendo no nosso meio desde o começo da mensagem. Aquele merejozinho que forma o Araguaia, forma o São Francisco. Você não vai chegar lá na nascente e encontrar um rio, é um brejo, é um merejo. Nós temos, do começo da mensagem, nós temos o merejo da terceira puxada, da palavra falada, mas nós não vamos ficar com um merejo só o resto da vida. Tem que fluir, tem que aumentar, tem que avolumar, tem que ficar grande. Para isto vem o quê? Chuva. Para isto vem o quê? Enchente. As águas contínuas durante o tempo da chuva faz a água subir e encher e aumentar a fonte, o merejo, passar para um rio, logo mais embaixo. Deus tem que mandar uma chuva sobre a igreja. A igreja está precisando de qual chuva? Da chuva seródia. É a chuva seródia? É a chuva seródia e a chuva temporã. São 2 chuvas que caiu na mensagem do começo ao fim. 2 chuvas. A chuva
temporã é aquela que surge em momentos não esperados. E a serode é aquela do tempo certo. Aquela do tempo certo, que eu cansei de ver chover até 40 dias, dia e noite. Não tem mais aquela chuva. Mas nós vimos, haverá uma chuva temporã que vai cair sobre a igreja fora do tempo do crescimento da lavoura. Porque você planta a lavoura, nós temos que fazer essa comparação, irmão, mas com as coisas tradicionais, porque mudou tudo, não é? Hoje nós estamos vivendo num mundo de influências tecnológicas, de hibridação e essa mudança toda, mas a mais tradicional, que é aquela roça de toco, que cortava, roçava primeiro com foice, depois derrubava de machado as árvores, queimava, e aí plantava ali, o milho vinha, crescia. O milho, ele levava 6 meses. 6 meses, o arroz tinha arroz que era 6 meses, depois de plantado até o dia de colher. Mas você plantava 1 litro de arroz, colhia 10 sacos, até mais. Porque o arroz tinha tempo de crescer, prefiar, aumentar, dar os cachos grandes, a terra era fértil. Hoje é 1 litro para quase que 2 litros, né? Tem que plantar muito para poder colher menos. Mas também é 60 dias, né? Também é 60 dias. Eu penso lá atrás, nos dias de Noé. Eu vou repetir um pouquinho aqui, irmão. É porque ele está tomando a palavra e manifestando-a. Vem? Então é Deus, Ele mesmo. Oh, que coisa, a palavra falada. Sim, Senhor, oh, que coisa. Só esse parágrafo aqui, irmão, daria para pregar, fazer escolas dominicais e tudo. Porque o irmão Branham já falou tanto sobre isto, já ouvimos tantos pregadores falar sobre isto. Palavra falada, palavra falada, palavra falada. Agora, o que é palavra falada? A Bíblia é palavra falada. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós oramos por uma pessoa, por um irmão de fé, e aquele irmão recebe a oração. A partir daquele momento, ele crê piamente na sua cura, sai da igreja, vai embora, chega lá, até come, até dorme tranquilo, porque ele crê na sua saúde. Ela pode até demorar 1 ano, mas ele está crendo, como aquele cego que recebeu a vindicação da palavra falada, sentado na cadeira do barbeiro. Ali já não era mais Isaías 53, apenas na Bíblia. Quando ele levantou-se vendo e saiu correndo pela rua, ela já era a palavra falada. Palavra falada não é eu falar assim: ô irmão, eu te dou o seu carro. Ô irmão, eu te dou a solução do seu problema lá na justiça. Isso é palavra falada. Agora, palavra falada não é só dar as coisas, não. É também você ler a Bíblia e ela tornar-se viva em você. Isso é palavra falada. Olha só aqui esta escritura que nós estamos lendo no estudo desta mensagem. Olha só Paulo falando aos Efésios. Tomai toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Eles estão usando muito agora, principalmente no Rio de Janeiro, carro blindado. Daqui uns dias eles arrumam a arma que passa aquele brinde ali sem problema nenhum, né? Mas é uma proteção. O carro, ele tem uma proteção contra a bala. Então o cristão, ele quando ele se reveste de toda a armadura de Deus, ele não é atingido. É por isso que ele fica firme. A firmeza nossa é comparada com aquela árvore que é assoprada pelo vento e ela não cai, porque ela já foi tão sacudida pelo vento que suas raízes aumentaram, cresceram e ela ficou bem forte. Lembra do que nós estudamos? É na hora da paz que você prepara para a guerra. É na hora da saúde que você busca a sua cura. Porque muitas vezes a pessoa que está num leito, deitado, ele não tem condição nem de orar mais. Mas que coisa boa é você estar em casa, poder jejuar, ajoelhar e falar com Deus e conversar com Deus. Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, vindica isto para mim. Senhor, me mande essa bênção, me dê esta cura. Eu creio, Senhor. E você sai dali com os olhos molhados de lágrimas. Você sai dali com a alma feliz e satisfeita. Você sai ali descarregado das tensões, das dificuldades. E aí esquece aquela doença. É diferente de quem está acamado e até inconsciente. Agora o irmão Brano entra aqui no assunto. Eu penso lá atrás nos dias de Noé. Jesus os comparou com o de hoje, como foi nos dias de Noé. Gênesis 6. Eu frisarei aquela escritura novamente, bem aqui. Olha aqui, Gênesis 6, irmãos. Onde está Gênesis 6? Lá no comecinho da sua Bíblia. E onde esteve aquele acontecimento? Há 4.000 anos atrás. Se eu não estou enganado. Aconteceu Gênesis 6 lá, 120 anos antes de Noé, antes do dilúvio. Gênesis 6. Aí o irmão Brano nos chama a atenção para Gênesis 6. Então ele diz, olha, aquela escritura novamente bem aqui. Então nós estamos hoje cumprindo a escritura de Gênesis 6 na terra. Olha só para vocês verem uma coisa, irmãos. Nós pensamos que a Bíblia vai cumprir só sobre os cristãos verdadeiros, maravilhosos. Mas eu ainda disse isso em casa. Falei, a Bíblia cumpriu-se no pé da letra sobre Jezabel. Jezabel, ela fez o que ela fez com os profetas e aquela coisa toda. Aí a palavra do Senhor veio em Elias e disse que os cães lamberiam o sangue dela. Agora, uma mulher que tinha uma proteção daquela, sendo ela a rainha que mandava, ela determinava e estava determinado. Dentro de uma casa, lá em cima, olhando pela janela, que proteção não tinha aquela mulher? Para depois estar ali, dentro de uma carroça, ou melhor no chão ali, na calçada, toda arrebentada, e os cães comendo ela, comendo a carne, lambendo sangue. Mas ali estava a palavra se cumprindo, exatamente em cima de uma mulher pervertida como Jezabel. Que coisa triste, irmãos, foi Judas ocupar-se o lugar que ele ocupou para cumprir a palavra a respeito dele.
coisa dura. Quando os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, que vieram de Adão, e de Adão era Deus, filho de Deus, filho de Sete, e então do outro lado vieram de Caim. Olha para vocês verem, descendência de Sete e de Caim, que creu na mentira de Satanás. Falando de Caim. Filhos de Satanás. Agora, quando as mulheres cananeias, bem no final do tempo, antes da destruição, bem no final, olha só a colocação do profeta, bem no final do tempo, antes da destruição, que foi o dilúvio. Bem antes, bem no final do tempo da destruição, elas eram bastante bonitas. Eu falei isso aqui domingo passado. E se a pessoa, por isso que eu disse, não deixa de ser levado pelo complexo, não. Deixa não, senão você vai viver morrendo. Viver morrendo não, vai morrer. Eu comentei ontem com uma irmã sobre uma pessoa que ajudava tanto um pastor, porque ela era muito alegre para cantar. Ela chegava na frente assim, ó, a Meire ficava pequenininha perto dela. Muito mesmo, ela era animadona mesmo para cantar. Só porque o pastor brincou com ela e a filha dela. Naquela brincadeira, ele acabou dizendo que a menina era feia. Nunca mais elas voltaram na igreja. Está vendo o domínio do complexo? Gente, primeiro, o pastor, o senhor falou isso aí brincando, eu vou chegar em casa, vou dar uma olhadinha no espelho para ver se o senhor está certo. Eu vou dar uma olhadinha, eu acho que eu nunca olhei, eu estou na dificuldade com o senhor, acho que eu nunca olhei no espelho. Aí chegasse lá, desse uma olhada no espelho assim, né? E falasse, não, o pastor estava certo, eu não sou bonita mesmo não. Hein? Mas espera aí, ô Maria, eu não sou bonito, mas, afinal de contas, Maria, eu sou uma filha de Deus, eu vou estar lá no céu, lá não vai precisar de beleza, eu vou estar no arrebatamento, vou estar na eternidade, eu amo a minha igreja, amo o meu pastor, amo a mensagem, amo Deus, e eu não vou deixar a minha igreja, não, por causa disso, não. Como que uma pessoa dessa vai ser feliz na vida, irmãos? Ela terá que ser enganada. Porque o único que passa a mão e fala assim, você é linda, ou é o marido, ou é os filhos. O filho não tem mãe feia para eles. Tem não. Eles abraçam, eles beijam, é aquele rosto mais macio, mais cheiroso que existe. É o amor, e é só amor filial. É só amor filial, que faz um filho abraçar uma mãe e ver nela a coisa mais linda da terra. É a comida mais gostosa, é a presença mais agradável, é a da mamãe, porque ali entra o amor filial. E imagine vocês o amor ágape, que é milhões de vezes mais limpo, santo, puro do que o amor filial. Mas a pessoa não tem nem amor filial para uma hora dessa. Ele se enche de razão, ele se enche de complexo. Ele não dá conta nem de sair na rua, ele vai ficar uma semana recuado. Não faça isso, irmãos. Nós não vamos condenar aqui também os que têm boa aparência. Porque é assim, você dá um tapa de cá e dá outro de lá, né? Joga tudo no meio. Então nós não vamos condenar
para outra pessoa criar um complexo, porque eu não sou filha de Deus, eu não sou filho de Deus, porque eu sou chamado e chamada de bonito. Me chamo de bonito. Nós temos o pastor Barçanufo, se ele estiver me ouvindo, foi minha ovelha lá em Uberlândia. Ele é um brincalhão demais, porque eles falam que ele parece com o Zé Bonitinho, um artista que teve aí uns anos atrás. Aí ele chega no meio dos pastores e fala: vocês têm que me respeitar, porque eu sou o mais bonito daqui. E brinca muito, né? Brinca demais. Demais não, ele brinca muito. Então, não vai criar complexo com isso, não. Nem de um lado, nem do outro. Comida boa é atemperada, nem sem sal nem salgada. Às vezes você pode estar sem sal, ou às vezes pode estar salgado demais, né? Bem, no final do tempo, antes da destruição, elas eram bastante bonitas. Você já reparou a diferença na aparência das mulheres? Olha só, irmãos, o que nós falamos domingo aqui, hein? Como a sequência aqui encaixa perfeitamente. Alguns de vocês, homens mais velhos e mulheres, pelos últimos poucos anos, eu tenho esse privilégio, irmãos, de ter vivido a mudança radical do mundo. Mombrana também viveu lá, porque os Estados Unidos, a evolução dele está na frente do Brasil, 50 anos, né? Então, aquilo que Mombrana vivia naquela época, muitas vezes nós estamos vivendo agora. Mas o Mombrana fala da diferença da carroça para a nave espacial. Ele mostra a diferença: carroça, automóvel, avião, foguete, e essa evolução. Carro de boi. Eu vivi esse tempo do carro de boi, não tinha nem carroça. Quando surgiu a carroça, foi uma evolução grande. Eu vivi o tempo de andar de a pé descalço. Eu vivi esse tempo e estou vivendo agora os dias nossos atuais. Estou vivendo. Não me interessa, não gosto, porque você acaba ficando preso à sua criação. É assim, você vai lá e vê as coisas e percebe, até experimenta certas coisas, mas você está sempre ligado à tradição familiar. Então, olha só, vocês, homens mais velhos e mulheres, têm notado aí a diferença. Foi o que nós comentamos aqui domingo passado, de região que nós conhecíamos e conhecemos, a diferença que houve de 30 anos para cá. Eu estava lendo outro dia onde Parley White, muitos de vocês, veteranos, recordam de uma das mulheres mais bonitas que a nação já teve. E quando Scott Jackson a esfaqueou até a morte, contando de um acontecimento que houve lá nos Estados Unidos, seu calmo amante, ou melhor, amante secreto dela, né, dessa mulher bonita, e seu retrato, ora, ela não sairia na rua com nada que se parece bonita ou bonito hoje. Mas veja você, estamos nos aproximando do fim. E as mulheres estão se disfarçando em um vestido que as moldam. É a moda, irmãos. Moda é isso. Moda é usar uma coisa que está em evidência, que está na atualidade. Pode ser a coisa horrível, mas está na moda, todo mundo usa.
Está na moda. Então elas não usam, não sairia na rua uma coisa se não estivesse na moda. Isto é das cananeias. É melhor eu parar bem aqui e mudar para aqui agora, vem? Quer dizer, o irmão Brana, como pastor, como pregador, ele sabia dos assuntos que agradavam e aqueles que não agradavam. Então ele foi bem natural aqui. É melhor eu sair disso, é melhor eu deixar isso. Porque você pode até ofender as pessoas diante de uma análise desse, né? Mas é a realidade do momento, é a hora essa hora. E você não pode, nós não podemos nos armar se nós não armarmos os nossos espíritos. Porque os espíritos cruzam, os espíritos misturam. A pessoa apanha um espírito e ele pode viver com aquele espírito errado 14 anos, como aquela mulher que não quis fechar os olhos quando o irmão Brana estava expulsando o demônio de uma mulher. Ela não quis, ela não respeitou. Aí aquele demônio saiu daquela pessoa, daquela moça, e entrou naquela irmã, naquela mulher, irmã, e ela ficou 14 anos com dupla personalidade. Espíritos entram. O irmão Brana diz, eu peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio. Espíritos misturam, irmãos. É a coisa mais fácil de misturar é espírito. Às vezes você não entende porque uma pessoa chega para você e começa a falar de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas coisas. E aí a melhor coisa que ela tem que fazer é sair daquele ambiente. É sair daquele relacionamento. É deixar aquelas pessoas. Olha, se não fosse um extremo até, o melhor que aquela irmã, aquele irmão poderia fazer é pegar tudo que ela tem, colocar num carro e sair daqui lá para as terras do pastor Francisco das Chagas, para lá. Chegar lá, arrumar uma cidadezinha bem calma, na beira do rio, onde os peixes ficam pulando assim, ó, os bichos andando para lá e para cá. É um lugar daquele eu fico feliz. E aí é só jogar o anzol lá, pegar o peixinho, fritar, e tudo facinho na vida, esquecer tudo. Esquecer, não levar celular, não levar nada, não deixar endereço. Seria o melhor. Mas ele chega lá, ele pode pegar um espírito pior ainda. Porque quem não está, deixa eu usar a expressão bem clara, quem não está brindado aqui, não vai estar brindado em lugar nenhum. E estando brindado aqui, você pode sair, rolar em cima, passar por cima, e ir lá e brincar com eles, e andar no meio deles, e até dormir e tudo, sem se contaminar. Como dizia Osias é pai do Oséias, técnico de som, sobrinho do pastor Bonifácio. Ele falava assim, eu estou desconfiado, irmão, estou desconfiado. O crente é desconfiado, viu, irmão? Ele não é complexado, não, mas ele é desconfiado. Vamos voltar aqui, paramos onde? 45. Correto. Satanás tem os seus gigantes intelectuais. Vocês recordam que eles disseram que havia gigantes na terra naqueles dias? Olha a comparação do irmão Brana aqui, irmãos. Olha aqui a comparação. Aqueles gigantes lá de Gênesis 6,
eles foram materializados pelo próprio Satanás, que foi expulso do céu. Nós temos isto bem claro na mensagens Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 5, aquela série de mensagens que o Mombrana pregou, ele falou sobre isto bem claro. Agora, com aquela entrada daqueles espíritos no povo naqueles dias, vieram gigantes. Vieram gigantes. Vocês sabem que os gigantes, eles são da linhagem de Caim. Os de Sete são pessoas simples, agricultor, pessoas não são muito inteligentes, não têm muita capacidade, mas os descendentes de Caim, eles são os intelectuais em todo sentido, irmãos. Vocês estão pensando que intelectuais aqui é só teólogos? Não, em todos os sentidos. Você vê um Bill Gates desse aí, que foi o fenômeno dos programas de computador, muitíssimo inteligente, né? Eu não estou falando isso para denegri-lo, não. Estou dando ele como exemplo. Muitíssimo inteligente. Mas vai pregar a mensagem para ele. Ele é o mais rico do mundo. Vai lá pregar a mensagem para ele. Falar para ele sentar aqui, ó, todo culto durante 40 anos. De onde vieram os grandes gênios? Agora esse lá da Rússia, um homem daqui, de onde que ele veio? Com aquela intenção, com aquele pensamento, com aquela ideia que ele tem, não é? De onde que ele veio? De que raça ele é? São os intelectuais, gigantes. Vocês recordam que eles disseram que havia gigantes na terra naqueles dias? Gigantes, ele ainda os tem, gigantes intelectuais, incluindo aqui agora já os reverendos, né? O que é a teologia. Teologia, irmãos, tem tanta gente estudado. Eu estava ouvindo o diálogo entre dois deles esses dias. Eles citam com facilidade palavras científicas e usando a Bíblia, Velho Testamento, os profetas, falando lá do Velho Testamento e trazendo para a fase presente, dentro do mundo científico, coisas impressionantes. São gigantes. Oh, que coisa! Naqueles dias, quando Noé disse, acontecerá um dilúvio. Vejam, eles não creram naquilo, mesmo eles sendo religiosos. Mas isto não estava de acordo com as especificações da ciência, como vai chover aqui embaixo, sendo que não há nenhuma chuva ali em cima. Era uma coisa fora da ciência, irmãos, chover naquele tempo. Isto era provado pela ciência, não havia nenhuma chuva ali em cima. Como aquele sujeito russo outro dia disse naquela órbita que ele havia voado ao redor do mundo 17 vezes. Astronauta, né? Ele não tinha visto nenhum Deus, nenhum Espírito Santo, nenhum anjo. Pobre homem ignorante. Grande cientista, mas ignorante. Sim, isto é a mesma coisa como a ciência deles. Isto apenas, eles ficam tão científicos que se tornam estúpidos. Não tem uma coisa mais estúpida do que um doutor. Ou me desculpem, eu não deveria ter dito isso.
E eu quero dizer que eles simplesmente negligenciam as coisas verdadeiras. Vê você? Agora, tudo bem. Mombrana dava um beliscão, depois dava uma sopradinha, né? Para não doer tanto. Hoje são quantos, irmão? Então nós vamos encerrar aqui. 29/6, né? Nós vamos agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos juntos. Também agradecemos nossos irmãos que estão pela internet, que nós temos o irmão Emi Alves, o irmão Tássius Leonan, e Raine e Leia e Neus em Fazenda Nova, o irmão João Batista e Terezinha em Francisco Sá. Deus te abençoe, meu irmão João, irmã Terezinha, irmão Juversino e Aparecida em Diorama, irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira e a irmã Helena Gago aqui no Iporá. Deus abençoe todos vocês com essa bênção espiritual da palavra falada. Nós cremos na palavra falada. Graças a Deus. Senhor, nós entregamos toda a finalização deste culto ao Senhor. O Senhor conhece os problemas, as lutas que cada um enfrenta. Ajude-os nesta hora, ó Pai. Nós te rogamos a graça sobre cada um, sobre cada família. Senhor, dedicamos a Ti nesse nosso momento, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dê a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te leve em paz, meu irmão. Até a noite nós estaremos aqui, Deus permitindo. Irmão Jorge, a família ficar em casa por motivo de saúde. Deus guarde vocês e devolva a saúde para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Confiando fica
soul.